Muito boa tarde. Começa agora a Praça do Município, programa semanal na Diana FM com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O painel é rotativo e esta semana contamos com a participação, novamente à distância devido à pandemia de Covid-19, contamos com a participação de Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, Ananias Quintano, do PS, António Gavela, do PCP e José Santos, do PSD. Boa tarde, bem-vindos. Ora, o programa de hoje é o de 17 de fevereiro de 2022 e avançamos já para as notas de abertura. Começamos pelo Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega. Boa tarde. Boa tarde. Ontem, quando me pediu o tema para hoje, a indicação do tema que eu tinha para hoje, tive alguma dificuldade porque tinha vários temas que penso que eram importantes para tratar e acabei por escolher realmente o problema com o Hospital de Évora porque nos toca mais diretamente. Mas, talho de foice, não queria deixar de falar. Ora, perdemos aqui o contacto com o Luís Caldeirinha Roma, deixámos de o ouvir. Estamos com alguma dificuldade para o ouvir. Esperamos que seja um problema passageiro, mas acho que já o estamos, pelo menos a imagem já estabilizou. Pedi-lhe que recomeçasse. E agora? Está melhor? Sim, estamos a ouvir. Mas deixámos ali uns segundos deixámos de ouvir. Muito bem, mas há duas ou três coisas que não queria deixar de falar, que era no problema que aconteceu com contagem dos votos no ciclo da Europa, que demonstra um pouco daquilo que se passa, segundo, eu não tinha conhecimento, mas segundo vi alguns comentadores, é um problema que já se arrasta há 3 ou 4 eleições e que teima em não ser resolvido, o que demonstra que os políticos ligam um pouco aos que estão fora, falam muito neles, mas depois, quando chega a altura de lhes dar importância, esquecem-se um pouco. O outro que não queria deixar de falar é o problema da seca e da falta de água que nos atormenta, especialmente aqui no Alentejo, que somos sempre no país a zona mais flagada por esta situação, se bem que se venha a verificar em todo o país, porque não chove, e a seca, se bem que não esteja nas nossas mãos muito diretamente fazer alguma coisa por melhorá-la, a não ser talvez alguns cuidados, enfim, de que eu não sou especialmente fundamentalista, nem acredito nem alguns fundamentalismos, porque sabemos da história da formação do mundo que passámos de glaciar em glaciar, com alturas mais secas e outras mais quentes, outras mais frias, outras mais quentes, e portanto esta questão da pegada humana a mim causa-me alguma dificuldade de perceber, porque no passado muito longínquo da formação do mundo não havia pegadas humanas e já havia problemas destes. De maneira que, mas enfim, não queria deixar de falar aqui numa coisa que eu considero muito grave, que foi a atitude do nosso governo, nomeadamente do seu Ministro do Ambiente, que resolveu ficar bem na fotografia e avançar para a descarbonização à frente do pelotão da Europa. De maneira que mandou fechar as centrais de carvão e ficámos sem essa fonte de produção de energia. Isto parece até muito engraçado se não tivéssemos necessidade de receber energia, porque consumimos-la e temos de receber. De maneira que, como não temos recursos para fabricar, a não ser ainda com esses, em quantidade, o que acontece é que uma parte resolveram gastar a água, sem pensar no que pudesse vir futuramente, e, mais grave ainda, ficamos bem na fotografia porque contribuímos para a descarbonização, mas o que é facto é que, indiretamente, estamos a consumir energia vinda do norte da África, fabricada precisamente em centrais de carvão. Ou seja, não estamos diretamente, estamos indiretamente, mas com um prejuízo agravado. É que estamos, em vez de produzirmos nós essa energia, logicamente a custos mais baratos, estamos a consumi-la e a pagá-la ao exterior com custos acrescidos. Isto é realmente uma falta de gestão, uma falta de previsão, uma falta, enfim, eu acredito, enfim, não digo pessoalmente, logicamente, mal de quem nos governa,
mas acho que há uma falta de preparação das pessoas que têm estado à frente dos destinos da gestão deste país, porque só se pensa no dia da manhã, é um pouco só pensar para o umbigo. E eu acho que os ministros e os secretários de Estado e os governantes têm de ter preparação para gerir a longo prazo e não a olhar só para a barriga. De maneira que deixar realmente aqui este lamento. O seu ministro, confrontado com isto, inclusive mentiu aos portugueses, disse que isto era uma imposição da Comunidade Europeia, quando não é verdade. Há realmente um aconselhamento da Comunidade Europeia neste sentido, mas não há uma imposição, porque muitos dos países da Europa ainda estão a fabricar energia, nomeadamente a Espanha, que voltou a fazer energia através de centrais de carvão, e, portanto, nós estamos sempre à frente do botão, mas é para pagar, com o dinheiro que sai dos bolsos do contribuinte, estes despautérios que os senhores ministros e secretários de Estado resolvem para ficar bem na fotografia da Europa, ficar penalizado. Não queria também deixar de focar aqui o resultado das eleições aqui na nossa vizinha Espanha, em Castilha e León, em que, enfim, a esquerda está a perder terreno e vai haver... Pedi-lhe que fosse um pouco mais conciso, se fosse possível. Um pouco mais conciso, porque as notas de abertura são 2, 3 minutos. Estou já a acabar. As eleições na Castilha e León, que vai haver um governo de direita, para começar também, enfim, digo eu, e na minha opinião, bem, o nosso vizinho Espanha, a trilhar caminhos de maior prosperidade. De maneira que são estes temas. Muito obrigado. Muito bem, vamos agora avançar para a nota de abertura do Ananias Quintano, do PS, que hoje substitui a Paula Deus, que não pode estar presente. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, boa tarde ao painel, aos ouvintes da DNFM. É um prazer estar convosco também aqui neste espaço. Apenas 3 notas de abertura. A primeira, local, a satisfação de ter sido aberto o procedimento de classificação do bairro da Balagueira. No dia 18 de janeiro foi aberto esse procedimento. Como sabe, o bairro é uma obra de Cisa Vieira, que já foi premiado internacionalmente e tem cerca de 1.200 casas. Portanto, é uma satisfação de que esse procedimento tenha sido aberto pela Direção-Geral do Património Cultural. A segunda nota é, na verdade, a confusão das questões dos votos da Europa, do Círculo da Europa e fora da Europa. Eu não sei se já havia algum acordo entre os maiores partidos, mas parece que se havia, ele não era legal, porque segundo a lei é necessário de facto a cópia do cartão de cidadão. Também sabemos, pelo que ouvimos, que houve muitos cidadãos imigrantes que não quiseram dar a cópia do cartão de cidadão. Eu sempre ouvi dizer que não se deveria utilizar a cópia do cartão, mas nem assim. Com tudo isto para dizer que o que vai acontecer é que de uma das melhores votações que parece que tem havido nos últimos anos em relação a imigrantes, se calhar passaremos a ter a pior, porque não acredito que isto venha a ter esta dimensão que teve agora na repetição da votação. A terceira e última nota é internacional. Fiquei impressionado com a forma calorosa como o secretário-geral do Partido Comunista está indignado com o imperialismo, com a expansão da NATO. Eu acho que o PCP, sobretudo o PCP, o seu secretário-geral, ainda não entendeu que a adesão à NATO não é nenhuma imposição dos Estados Unidos, é de cada Estado soberano que pedirá essa adesão e será aceito ou não será aceito. O PCP também penso que ainda não se apercebeu que Moscou há muito tempo mandou arquivar os símbolos do comunismo e que neste momento já aderiu ao capitalismo e à economia de mercado. A Rússia, por aquilo que continuamos a ver, desconhece o que é um Estado de Direito, o que é a liberdade ou a soberania de um país. Portanto, esta ingerência última na Ucrânia e da Crimeia já em 2014 é eticamente reprovável, à luz do direito internacional e politicamente também, e se calhar o PCP esquece que à luz desse direito internacional e da democracia, que eles cá dentro podem dizer aquilo que entendem, mesmo defendendo ditadores como da Coreia do Norte, da Venezuela, etc. Para já era só isto. Seguimos para a nota de abertura do António Gavela, do PCP. Boa tarde.
Boa tarde ao painel, boa tarde aos ouvintes. Tenho duas notas, uma sobre a seca também, sobre uma entrevista que o atual deputado do PS reeleito, Capolas Santos, numa entrevista este fim de semana, nos falou no facto da seca ser inevitável e que devíamos revitalizar esta questão. Ele que foi Ministro da Agricultura e que esteve ligado a esta questão durante décadas e que, digamos, perante uma Alqueva que só consegue condições de fornecimento de água a alguns, porque a água é muito cara, há centenas de pequenos e médios agricultores que não têm acesso à água e, digamos, há o problema da seca para além do Alqueva, não é? E referi também que esta questão é tanto mais grave quando em 2020 o PCP fez uma proposta para um plano nacional de prevenção aos efeitos da seca que teve os votos contra do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PAN. Portanto, de facto, esta questão da seca digamos, não é assumida por quem tem estado no poder de forma em alternância nestes anos. Um outro aspecto que queria referir também, segunda nota, é sobre a questão da Ucrânia. O que está aqui em causa na Ucrânia é a tentativa de eternizar a disputa entre o mundo unilateral, só com um dono, um patrão, que pelas armas controla o mundo, ou um caminho que vá pelo multilateralismo, isto é, que haja, digamos, um equilíbrio de forças a nível mundial. E, de facto, a questão da Ucrânia mostra, de facto, isso. Estava previsto para ontem, quarta-feira, que a Rússia ia avançar para a invasão da Ucrânia, e na reunião que houve entre o ministro alemão e o Putin, numa forma humorística, perguntou-lhe a que horas é que era a invasão. De facto, os Estados Unidos têm a sede de sangue, como o tiveram no Iraque, na Líbia, na Síria, etc. Nós, de facto, é importante que tenhamos uma defesa da paz. A paz é a questão mais importante. E, de facto, a NATO não é o Deus dos deuses. A razão não está só de um lado. Digamos, o PCP não concorda sabe quem é Putin. Também sabe quem são os Estados Unidos. E, de facto, o papel, digamos, da Europa de andar atrás dos Estados Unidos nesta questão é lamentável, porque quem acaba por ir pagar uma fatura pesada sobre esta questão é a própria Europa. E por isso, digamos, o PCP, a posição não é, entendam-se, tem que se encontrar numa plataforma, porque ninguém quer a guerra, a não ser, digamos, forças que não são europeias, ninguém quer a guerra. E vamos ver como é que isto vai acabar, se de facto não é um avanço para uma paz na Europa, que é aquilo que todos desejamos. Muito bem. E a última nota de abertura é do José Santos, do PSD. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde ao painel. É sempre um prazer receber aqui o professor Ananias e ao auditório da Diana FM. Agora fico com um bocadinho de vontade de falar sobre a Ucrânia, mas vou resistir, até porque não sou propriamente a pessoa mais indicada para defender os democratas norte-americanos, ficará para outra ocasião. De qualquer maneira, duas notas, uma local e uma de âmbito nacional. A local é para lamentar, enfim, a não aprovação da candidatura da Câmara Municipal de Évora das áreas de acolhimento empresarial de nova geração à agenda de mobilização de competitividade do Plano de Recuperação e Resiliência. Curiosamente, eu escrevi um artigo, penso que em março do ano passado, no Diário do Sul, em que simulava, enfim, um dia no escritório do Henrique Sinsim, então anunciado candidato do PSD à Câmara Municipal de Évora, que infelizmente não sou eu a confirmar como presidente, mas simulava o que seria um dia do Henrique no escritório, e já aí eu falava em março desta candidatura ao PRR, que a Câmara de Évora entregou apressadamente e com algumas
falhas instrutórias, o que lhe valeu o chumbo e a não aprovação. O que lamento, até porque basta ver que, por exemplo, o Campo Maior, a Beja, penso que também o Alandroal, têm candidaturas aprovadas, ou pelo menos passaram à nova fase, houve uma pré-seleção e depois há uma nova fase em que as candidaturas são apresentadas, e de facto a cidade de Évora não ter conseguido uma candidatura aprovada neste programa é lamentável, e são oportunidades que se perdem e que não se podem perder. Não se podem perder estas oportunidades, os campeonatos são únicos. Não queria lamentar isso, espero ao menos que que este falhanço tenha ficado como aprendizagem para os serviços, para a Câmara, para que não se voltem a repetir, e vem dar razão quando o PSD propôs no seu programa eleitoral a criação de uma estrutura do Évora Invest, uma estrutura altamente profissionalizada nesta área, que possa com muita eficácia conseguir aqui mobilização de fundos e a congregação de parcerias e de vontades para dinamizarmos empresarialmente e economicamente o nosso concelho. O comentário de índole mais nacional tinha a ver com a questão, curiosamente, do Ministro do Ambiente, que foi aqui falado pelo Engenheiro Caldeirinha Roma. Quer dizer, é curioso nós percebermos que, enfim, o escrutínio que as verbas, por exemplo, dos fundos europeus, está sujeito, enfim, nós que trabalhamos com candidaturas, com projetos, sabemos, em que nós temos que, e bem, explicar e justificar cada cêntimo que é gasto, e é impressionante ver que o Ministro do Ambiente, que foi um super-ministro, que geriu durante estes anos todos um fundo ambiental. Nesse fundo ambiental caem as taxas todas que, enfim, o governo foi inventando ao longo destes anos todos, e o ministro usa de uma forma completamente arbitrária, ou tem usado, e discricionária, as verbas desse fundo ambiental, não prestando contas sobre a utilização desse fundo ambiental. Eu acho interessante este paralelo entre os fundos europeus, que são escrutinados até ao milímetro, e depois verbas nacionais dos nossos impostos. Quer dizer, os governos não prestam contas aos cidadãos sobre a sua utilização. Pode haver aqui uma vantagem deste atraso na composição do governo, é de facto o Primeiro-Ministro ter mais tempo para escolher melhores ministros, eventualmente submeter alguns deles a umas boas ações de formação para executivos. A Universidade Católica tem uns excelentes cursos nessa área, precisamente para poderem governar a longo prazo. 4 anos de estabilidade, o Primeiro-Ministro é um homem inteligente, pode conseguir recrutar melhores ministros para poder governar mais ao centro e fazer algumas reformas que o partido ainda necessita. Enfim, eu não sofro pelas dores, obviamente, do Partido Socialista, mas como cidadão e como patriota, espero sempre que os governos do meu país possam fazer o melhor, e para também queria deixar essa nota de algum otimismo, apesar de tudo. Muito obrigado. Muito bem, vamos avançar para o principal tema do nosso programa, as negociações em torno da proposta de orçamento da Câmara de Évora para este ano. Eu não tenho a certeza, mas a Câmara de Évora deverá ser a única no Distrito de Évora que ainda não tem orçamento aprovado. Ora, eu começava pelo Luís Caldeirinha Roma, perguntava-lhe, Luís Caldeirinha Roma, do partido Chega, se, enfim, parece haver aqui... enfim, o que nos é dito, o que é dito aos jornalistas é que há negociações em curso entre as várias forças políticas eleitas na Câmara Municipal, mas parece haver um impasse porque não se vislumbra qualquer entendimento, pelo menos nas reuniões de Câmara não têm sido apresentados, pelo menos que eu tenha conhecimento, resultados de negociações ou de... e, portanto, parece que não haver uma luz ao fundo do túnel para o orçamento municipal, ou acha que não? Ou acha que é normal haver esta negociação mais prolongada, uma vez que também as forças políticas, houve uma dispersão de votos, como sabemos, e por isso há várias forças políticas e a CDU que tem a gestão da Câmara não tem maioria absoluta. Qual é a sua opinião e como é que olha? Se acha que, assim, enfim, o senhor já foi Presidente de Câmara, se estivesse no lugar de Carlos Pinto Sá, estaria preocupado ou não? Olha, enfim, eu já tive realmente a experiência de ser Presidente de Câmara, sempre defendi que, e quando fui Presidente da Câmara, graças a Deus, tinha maioria no Executivo, não na Assembleia, mas tinha maioria no Executivo. E não, há uma coisa que eu não entendo, é como é que um órgão, qualquer órgão executivo, pode ser composto por várias sensibilidades. Admitiria isso se não houvesse depois um órgão fiscalizador e escrutinizador que fizesse o escrutínio da atividade do governo. Agora, eu dou uma ideia,
por aquilo que conheço, que o Dr. Pinto Sá está metido numa camisa de 11 varas, tal como o Dr. Calixto ou o Dr. Sim, porque admito que neste momento qualquer deles tem, aquilo é uma luta de galos, com certeza, deixa-me, não levem a mal a expressão, em que cada um não quer atacar, mas também tem medo de se defender. E, portanto, andam ali com certeza a esgrimir situações. Vai ser difícil, vai ser com certeza muitíssimo difícil encontrar uma solução. Não faço ideia qual, enfim, não estou por dentro, nem tenho informações. Os outros três colegas de painel com certeza que dirão melhor disso porque têm outras informações. Eu não tenho, estou completamente a leste, logicamente, mas não deixa de ser uma coisa preocupante. Aliás, isto era uma situação que logo nas primeiras reuniões era uma situação anunciada após 4 anos. E vai ser paulatinamente, enfim, até admito que este primeiro orçamento possa ser aprovado, não sei se com a aprovação de alguns ou se com a abstenção de outros, etc. Mas vamos ver o decorrer da legislatura, que vai ser longa. Parece que esta legislatura vai ser de 5 anos, segundo ouvi outro dia, por causa das novas eleições, mas vai ser longa e vai ser uma situação muito complicada, com certeza, digo eu, daquilo que conheço, para a CDU gerir sistematicamente, porque os consensos e as cedências vão ter de ser controladas por todas as partes, principalmente pelos 3 maiores partidos, logicamente, ao milímetro, sempre, e eles devem ter, qualquer um deles, sempre a preocupação de não perder terreno. Mas para ganhar não sabem como, de maneira que não faço a mínima ideia como vai ser. Diga uma coisa, nota que há alguma paralisação já na cidade, ou isto não tem ainda efeito na gestão da Câmara e no funcionamento da Câmara? Não, o que nós ouvimos agora mesmo do Dr. José Santos é uma das mostras que, com certeza, que não é funcional. Uma Câmara com 2 vereadores, com certeza que terá, uma Câmara da dimensão de Évora, com 2 vereadores a tempo inteiro, é uma estrutura que deverá ter muitas dificuldades. Eu não conheço os vários departamentos, nem as pessoas que estão à frente, mas a sugestão que o Dr. José Santos focou há pouco, de criação de uma estrutura profissional para aproveitamento destes fundos, e nomeadamente para aproveitamento das verbas do PRR que nós temos disponível nos próximos tempos, acho que era uma situação enfim, que a gestão da Câmara, neste momento, do Partido Comunista, devia aceitar rapidamente, porque não vejo capacidade para 2 pessoas só conseguirem gerir a Câmara de Évora com a eficiência e a eficácia que era necessário numa altura destas, de recuperação depois da pandemia, com coisas que podem transtornar, como se falou há pouco, deste contencioso entre a Ucrânia e a Rússia, que parece que está longe, mas que é aqui à nossa porta. Estamos a falar dentro da Europa. Todas estas situações, o mundo hoje está completamente em convulsão. Se não aproveitamos estas situações para podermos dar o salto em frente, deixa-me só dizer isto. A semana passada tive a oportunidade de ler uma publicação do professor Amaral, que é um professor de Economia, Juliano Amaral, Luciano Amaral, da Faculdade de Letras de Lisboa, e que publicou através da Fundação Francisco Rodrigues dos Santos uma publicação sobre a economia, e ele, que não é uma pessoa de direita, diz aí, preto no branco, que a economia em Portugal está estagnada desde 2004. Estagnada desde 2004. Portanto, nós estamos, e aliás, é fácil de ver porque qualquer outro artigo dá-nos ultrapassados por todos os países da União, da Europa, à exceção da Bulgária. Portanto, estamos perfeitamente na cauda. Estas situações, num país como o nosso, numa região como a nossa, têm de ser totalmente aproveitadas. Portanto, respondendo à sua pergunta, é muito difícil, com certeza. Não queria estar na pele de qualquer um dos eleitos do Partido Comunista e também não queria estar na pele dos eleitos da oposição.
Muito bem, dou agora a palavra ao Ananias Quintano do PS. Enfim, como é que, enfim, o Ananias está de um lado das negociações, se calhar não diretamente, mas o que é que pode dizer em relação a este assunto do Orçamento da Câmara? Não, o que posso dizer até agora é que para já não houve, digamos, qualquer negociação séria. Portanto, foi apresentado um esqueleto, digamos, das grandes opções do plano e do orçamento, e não mais que isso, nada de fundamentado. Parece estar prevista para breve, de facto, uma reunião, pelo menos dos dois vereadores da CDU com os dois vereadores do PS, é o que sei. Entretanto, o PS irá certamente, penso eu, favoravelmente não irá votar, até porque é um programa da CDU, não tem nada a ver com o nosso seria completamente diferente se estivéssemos na Câmara, mas vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, portanto, é ponderar, quem ganhou as eleições, deve governar, seja em que circunstâncias for, embora, como já foi dito, e com muita razão, é extremamente difícil, embora a gente saiba que pelo menos aparenta ser assim, que na verdade estes dois vereadores já estão rodeados de muitos assessores que também, enfim, vão gerindo pastas para eles, para ser mais fáceis para a variação. Mas como digo, o PS irá fazer aquilo que sempre fez, olhar para as opções do plano. Como digo, não é o nosso plano, não governaríamos assim, com aquelas linhas, mas pronto, a CDU ganhou, deve governar. Portanto, em princípio, e na minha opinião, o PS não deverá inviabilizar qualquer governação da CDU. Por outro lado, também há aqui algumas condicionantes. Aconteceu, penso que em 2018, que foi reprovado um orçamento da ACDU, reprovado na Assembleia Municipal, porque eu estou a dizer isto e acho que não deve ser inviabilizado, mas de qualquer maneira o PS não pode admitir que nas grandes opções do plano, como vinham há anos atrás, depois deixaram de vir, depois deste chumbo, acusações e até ofensas, quer as estruturas locais do PS, quer as estruturas nacionais, quer ao governo. Portanto, isso poderá causar algum problema em termos de repensar uma posição do PS. Mas, no entanto, eu continuo a pensar que a CDU ganhou e, como tal, deve governar. Muito bem. António Gavela, do PCP, o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto? E já agora, como é que o Ananias há pouco disse que foi iniciada uma negociação, se não me engano, pouco séria. Foi assim que o Ananias... Não é pouco séria. Uma negociação que não tinha ainda fundamentos, quer dizer, foram apresentados apenas no esqueleto das grandes opções do plano e do orçamento. Pronto, mas utilizou um termo agora... São sérias, quer dizer, sérias serão certamente quando houver mais matéria para ver. Muito bem. Pronto. António Gavela, do PCP. Então, sobre o calendário, nós temos de ter em conta que houve um processo de negociação para a distribuição dos pelouros, que teve em conta os 15 dias à espera que o vereador Sinsim viesse do estrangeiro, mas nos termos da lei, o Presidente da Câmara apresentou no dia 20 de janeiro, não aquilo que o Ananias diz, um esquiço, mas uma proposta que corresponde ao programa eleitoral da CDU, com um plano e um orçamento. É evidente que não é o orçamento do PS nem é do PSD. E que se disponibilizou a negociar. E, de facto, têm sido lentas as respostas que já têm havido reuniões. Portanto, as reuniões não estão a correr mal. Portanto, não sentimos que, digamos, vamos ver, só o voto dirá, não é? Que quer da parte do PSD, quer da parte do PS, quer da parte do movimento Cuidar Évora, haja, digamos, a intenção portanto, deliberada ou, portanto, premeditada, seja qual for, isto é, não encontramos a situação de não quererem negociar, de não quererem falar. Portanto, digamos que é o processo que está em curso, que o objetivo, nós temos consciência que a proposta que apresentamos
não vai ser a versão final que será aprovada. Portanto, num quadro negocial tem que haver negociação, tem que haver cedências, tem que haver concertação, senão não vale a pena sentar à mesa, não é? O que prevemos é que, e também temos de ter em conta nesta fase, que houve as eleições legislativas também, portanto, digamos, também é um fator que, digamos, impediu aos outros parceiros da negociação que tivessem mais disponibilidade, e, portanto, para a ler e contrapropor. A ideia que temos é que em março as propostas serão apresentadas para deliberação na Câmara e na Assembleia Municipal. E descansar um pouco, que a Câmara está a funcionar normalmente, digamos, como o Ananias dizia há pouco. Digamos, a Câmara reforçou a sua equipa de apoio para dar resposta aos munícipes relativamente às carências fundamentais e ao decorrer. Lamentamos a questão da não aprovação, mas isso acontece e é caso raro na Câmara de Évora, porque nós, digamos, temos muitas e boas situações de candidaturas aprovadas a vários níveis, digamos. Infelizmente não aconteceu assim, portanto, neste caso, mas isto não significa que não tenhamos outras vitórias em termos de futuras candidaturas para a cidade. A cidade que continua a ser procurada pelos investidores, mas no quadro digamos, seria inconveniente e digamos, não correto estar aqui a falar de pormenores no quadro negocial, portanto, ele é reservado. Como o Nanis referiu, vai haver uma negociação com o PS dentro de dias, aí se verá, digamos, como é que as coisas caminharão, no sentido de que cada um assumirá as suas responsabilidades perante os municípios eivorenses de ter uma governação ou não. Portanto, é isso que... António Gabela, deixe-me fazer uma questão, para depois também passar a palavra ao José Santos do PSD. A questão era, não havendo orçamento aprovado, a Câmara está a ser gerida em regime duodécimos. Penso que agora estes primeiros meses funciona assim. Isso não prejudica o funcionamento, enfim... Não dá a ideia de alguma paralisação? Não. Em termos de novos projetos, em termos de novas... Não, infelizmente, não era para adivinhar que nós íamos ter dificuldades eleitorais, mas grande parte dos orçamentos, grande parte dos projetos em curso estavam já aprovados em termos dos fundos comunitários e da comparticipação, e tem a verba da comparticipação nacional. A Câmara não parou um único projeto, uma única ação, pelo facto de estar em duodécimos, e digamos que não quer continuar assim. É evidente que quer continuar com um plano consensualizado, um orçamento consensualizado com os parceiros que estão na variação e no quadro da Assembleia Municipal. Mas, de facto, a situação não é dramática. É evidente que partilha a preocupação, que já aqui hoje foi referida, que governar com dois é diferente do que ter uma maioria confortável. Agora, esta questão da maioria estável do PS, que vamos ver o que é que dá, mas pronto, mas a situação, a Câmara está a funcionar, não está parada, e não estou a dizer isto porque sou do PCP, é factual. É evidente que continua a haver coisas por resolver, é um facto, mas não estamos parados. Muito bem. José Santos, do PSD, com que espírito é que os eleitos do seu partido estão nesta negociação? Com um espírito construtivo, como aliás tivemos há cerca de 2 meses atrás, quando, enfim, procuramos estreitar e estabilizar com os eleitos do Partido Comunista uma solução de governação da Câmara estável, que infelizmente não foi possível, foi interrompido, enfim, ainda hoje não sabemos exatamente porquê, mas, enfim, queria também só referir ao Dr. Gavela, com toda a simpatia, que não parece que o argumento da ausência do vereador Henrique Sim seja um argumento muito sério. Não é isso. Sim, não, pronto, mas disse-o, eu tenho que rebater. É factual, é um facto. Está bem, tal como é factual, depois da vinda do Henrique, que tinha um compromisso profissional assumido há largos meses, e portanto não tinha forma de o alterar. Houve variedíssimas reuniões com o Dr. Pinto Sá e com o Alexandre Varela,
que ainda duraram várias semanas e, portanto, não foi pelo facto do Henrique se ter ausentado naquele período que não se chegou, não se chegou a um acordo. Estava a falar ao tempo, em relação ao tempo, só. Pronto, mas não teve impacto. Portanto, é para dizer que os vereadores do PSD, ou da Coligação Votar com Confiança, estão com o mesmo espírito construtivo, no sentido de, enfim, criar condições de aprovação de um orçamento, das grandes opções do plano, que possam, obviamente, ir ao encontro daquilo que são os anseios e as necessidades da cidade. Não há propriamente um processo negocial em curso. Nós registámos uma abertura do Sr. Presidente da Câmara, que saudamos relativamente ao interesse em criar, enfim, pontes e em procurar a integração de propostas do PSD nas grandes opções do plano e no orçamento, e, portanto, isso é uma atitude, aliás, o Dr. Gabriel também aqui acabou por repetir, e, portanto, nós saudamos essa perspectiva. Enfim, pode haver aqui uma assimetria de informação, peço desculpa porque eu conheço as grandes opções do plano e o orçamento, não sei se todos conhecerão, talvez o Dr. Gabriel e o professor Anís acredito que conheçam, provavelmente o engenheiro Caldeirinha Romanel, e portanto são documentos que nós estamos a analisar. Enfim, é óbvio, como estava a dizer o professor Ananias, não são os documentos que o PSD, nem o PS, nem o PSD apresentariam, mas são documentos que nós estamos a analisar com todo o empenho, com toda a seriedade, com todo o comprometimento de procurar propor alternativas, melhorar os documentos, para vermos, enfim, no quadro de uma versão final que seja apresentada aos órgãos, qual pode ser a perspectiva e o sentido de voto do PS. Não temos uma atitude de não ler, não olhar e dizer que votamos contra, também não temos uma atitude, enfim, de viabilizar por viabilizar. Portanto, temos uma atitude construtiva, que tem que, obviamente, ter em consideração aquilo que foi os votos e a confiança que o nosso eleitorado nos deu, mas estamos, obviamente, cientes que as cidades e os governos não ganham muito com guerras estéreis, com posições extremas, temos essa noção e, portanto... Mas, José Santos, deixa-me perguntar, este arrastar das negociações, o prolongamento das negociações, a Câmara está sem orçamento, isto não prejudica... Ou seja, eu não conheço o quadro global das negociações, portanto, não sei se há um arrastar. Um arrastar significa que eles já terão começado... Não, eu digo arrastar porque já temos... já vamos a meio de fevereiro. Tudo indica que em março será apresentada então a reunião de Câmara e, portanto, antes de março não vamos ter orçamento. 2 meses em regime do duodécimos. Não tem importância? Tem algum. Bom, já temos... voltou a água à rotunda das portas do Raimundo, não é? Pronto, às vezes há coisas mesmo com duodécimos acontecem. Claro que os duodécimos têm alguma importância, quer dizer, obviamente nós precisamos de um orçamento. Claro, o orçamento e as grandes opções do plano têm também este condão, de certa forma, não de legitimar, porque obviamente as eleições são recentes, a legitimidade de quem ganhou está obviamente intacta, mas de certa forma é a oportunidade do Partido Comunista a apresentar o seu programa para o primeiro ano de governação. Acho que isso é muito importante, tal como é muito importante também perceber-se como é que os vários partidos vão apreciar e se vão comprometer ou não com essa proposta. Portanto, eu creio que há toda a vantagem, e já haveria vantagem que o plano estivesse aprovado, estivesse em vigor. Como disse o Dr. Gavela, penso que isso irá, enfim, os 2 órgãos irão pronunciar-se durante o mês de março e esperamos que em abril, ainda antes do orçamento do Estado, possamos ter, enfim, um orçamento idealmente aprovado. Da parte do PSD, nunca será o nosso orçamento, nem nunca serão as nossas grandes opções do plano. Vamos ver se conseguimos, enfim, com o nosso contributo, melhorar esses documentos, enfim, em prol, obviamente, da cidade e dos ambientes. Muito bem. Não sei se da vossa parte ainda tem alguma questão a acrescentar em relação a este assunto, se não partimos para o tema do Luís Caldeirinha Roma, que é a vez dele trazer o tema, escolheu falar sobre o Hospital Central do Alentejo. Em que aspecto quer abordar o tema, Luís Caldeirinha Roma? Se me permitir, só
Sim, sim. fazer um resumo depois destes três intervenientes, enfim, porque são os três principais atores destas conversações. Tal como eu previ quando fiz a minha intervenção, eu acho que vamos ter orçamento, não sei com a aprovação de quem, não há abstenção de outros, provavelmente para o ano a mesma coisa. Onde as coisas vão começar a azedar é a partir do terceiro ano, em que começamos a ter a aproximação das próximas eleições autárquicas, e aí, como disse o ditado, é que a porca vai torcer o rabo. No que diz respeito ao Hospital de Évora, o que me trouxe este tema, é evidente que isto não é um assunto que a Câmara tenha nada diretamente a ver, tem diretamente, no que sabemos, com a construção das infraestruturas e etc., enfim, que terá com certeza ainda tempo para resolver todas essas situações, mas eu acho que tem um papel fundamental na pressão do Governo. E o que eu vejo nas obras do hospital, que ainda passei lá na semana passada, sexta-feira, salvo erro, é que as obras começaram e andam devagarinho e parada, a maior parte das vezes paradas. Qual é a noção que eu tenho? A noção que eu tenho é que, mais uma vez, enfim, neste caso, o governo do Partido Socialista resolveu brincar um bocadinho à política e, como havia eleições, abriu um bocadinho a porta e fez ali um contrato rápido para se começarem as obras. Acabaram as eleições. Enfim, não sei qual é a dificuldade, se é de projeto, se é de financiamento. Ainda outro dia a doutora Paula de Deus dizia, e com alguma razão, enfim, não é preciso financiamento total para as obras começarem. Mas o que é facto é que nós vemos o hospital que foi apregoado há não sei quanto tempo, que já foram lançadas não sei quantas pedras, e a conclusão é que essas pedras não foram lançadas. Acho que estão a ser, como eu disse outro dia, novamente atiradas aos eburenses. O governo está a atirar pedras aos eburenses. E é uma maneira, acho eu, má de mostrar que há um certo desrespeito pela vontade das pessoas, porque engodar hoje os eleitores com estas situações, acho que não serve a boa política. Acho que temos de ir por outros caminhos que não estes e dar o exemplo das boas práticas. Foi anunciado há não sei quantos anos, começaram as obras. Enfim, com certeza que não é a nível local, ou enfim, a Câmara eventualmente poderia saber, podia se interessar um bocadinho mais, mas era bom que alguém soubesse o que é que se passa com as obras estagnadas do tão famigerado Hospital Distrital de Évora. Dá-me a ideia que, quando for a inauguração, e como vai haver eleições daqui a 5 anos, novamente para as autárquicas, pode ser que nessa altura possamos ter, então, o hospital em funcionamento. Mas temo que seja tarde, porque já levamos tanto tempo nas preparações, tanto tempo nos lançamentos das obras, tanto tempo na execução das obras, que quando começarmos, se calhar já está ultrapassado. De maneira que é triste que isto aconteça. Ananias Quintano, do PS. Estou em completo desacordo com a perspectiva do engenheiro, por vários motivos. Para já, em relação ao PS e àquilo que o PS tem feito pelo Alentejo, basta olhar para trás e ver quando é que o Alentejo teve algo de importante que tem sido sempre com governos do PS. Depois de dizer que penso que está tudo bem, está tudo a andar bem, está a ser feita a terraplanagem. Não estamos a lançar pedras, o PS e o governo do PS não está a lançar pedras a ninguém, pelo contrário está a tirá-las, ou seja, a terraplanagem é extremamente difícil, o hospital vai ter 4 pisos subterrâneos e leva a que tenha que ser tirado tudo o que é, limpar tudo muito bem daquele terreno. O que está a ser feito neste momento é essa limpeza. Não conheço qualquer dificuldade em relação a financiamento ou outros, portanto, o que me é dito é que, na verdade, está tudo a correr bem. Provavelmente, e admito que sim, admito que, como em todo o país, e se calhar já em muitos países da Europa, a questão da mão de obra começa por ser também uma limitação, pode ser, mas neste momento, e ultrapassado que foi a questão com o empreiteiro de haver um orçamento com 2 anos, depois aquilo ter que ir novamente ao Tribunal de Contas, ultrapassado isso, está tudo a correr, penso eu, dentro da normalidade.
Também em relação aos acessos, penso que, pelo aquilo que já percebi e ouvi do Sr. Presidente da Câmara, também já há contactos entre a Câmara e o Governo, ou membros do Governo, ou não sei com quem, mas ligado ao Governo, por causa dos acessos para o novo hospital. E é o que sei. Muito bem. António Gavela, do PCP. Acho que sabemos todos muito pouco do que está a acontecer. De facto, o que a Câmara sabe é que há um contrato assinado para a execução da obra. Há um contrato assinado. O mais saliente nos últimos tempos foi a substituição do Presidente da Administração Regional de Saúde. E devemos confessar que com ele as coisas andaram lentamente, muito lentamente, e até regrediram em alguns momentos. E que temos uma grande expectativa com a nova Presidente da ARS, que com a sua abertura, com a sua capacidade de negociação e com o empenho que tem demonstrado nas reuniões e nos contactos que tem tido com a Câmara, as coisas comecem a andar mais rapidamente. De qualquer forma, continuamos sem saber onde se vai buscar o que falta para o hospital em termos financeiros, dado que estão garantidos ainda só os 40 milhões de euros dos 180 milhões que são necessários para a obra. Ainda não estão afetos fundos comunitários, digamos, à obra em relação aos 140 milhões que faltam. Por outro lado, a obra do hospital, como já aqui foi referido, está a avançar, pelo menos no que é dado ver, muito lentamente, muito lentamente. E no que respeita às negociações com a Câmara, há um acordo de princípio, como o Ananias referiu, mas continua por identificar a fonte de financiamento para as infraestruturas de águas, acessos e saneamento. Isto é, a Câmara entrará no terreno assim que, até porque fez já um projeto para isso, portanto, assim que houver recursos financeiros, mas eles ainda não estão identificados. Digamos, já aqui questões ainda de sustentação financeira da obra por resolver, mas há a expectativa que com, digamos, a Presidente da Administração Regional de Saúde, que neste momento está a mostrar um empenhamento importante para que a obra, digamos, recupere atrasos o mais possível, possamos ter o hospital, digamos, não um adiamento eternizante, mas num quadro de concretização razoável. E cá estaremos para vigiar, denunciar, contestar e digamos, e aqui na Praça do Município, a questão virá sempre que sintamos que é importante informar os munícipes, envolver os parceiros do painel e criarmos um esforço, porque a questão que se coloca é que nós continuamos a não estar preparados para uma pandemia, oxalá que ela não volte. Se ela voltasse, nós voltávamos a estar numa situação de quase descoberta relativamente a situações de conseguir responder aos cuidados de saúde normais versus os cuidados que a pandemia colocou em relação aos recursos existentes. Pensamos que temos condições para ultrapassar essa questão, mas tem que haver, digamos, um esclarecimento e um avanço em relação a estes aspectos. Disse. E José Santos, do PSD? Bem, eu acho que não há nenhum alentejano ou nenhum évorense que não deseja, obviamente, que o hospital seja construído e entre em funcionamento o mais rapidamente possível. Pronto, essa é a primeira nota. Quer dizer, é óbvio que o dono da obra e os representantes do dono da obra e as estruturas locais do Partido Socialista conhecem, obviamente, que há problemas também, não é suposto virem para a praça pública dizer quais são os problemas. Esses problemas são problemas que se resolvem com enfim, neste caso com o empreiteiro, e, portanto, são problemas que se resolvem dentro daquilo que é as relações contratuais entre qualquer dono da obra pública e um adjudicatário. Mas é óbvio que há problemas. Até podemos dizer que é normal, neste tipo de obras, há uma dimensão a haver problemas. Eu não concordo, o engenheiro Caldeira Roma referiu-se à afirmação da qual Deus não está aqui para retorquir, ela perdoar-me-á,
mas quando ela referiu na última Assembleia Geral que o importante, quer dizer, as obras têm que começar, não é importante o financiamento. Eu, por acaso, tenho uma opinião radicalmente diferente, talvez por questão de formação. É óbvio que eu, quando inicio um empreendimento, eu tenho que ter uma ideia relativamente clara de quais são as várias fontes de financiamento. Claro que elas podem não se confirmar todas ao mesmo tempo, em todos os momentos, mas eu tenho que ter uma engenharia financeira sólida. Houve aqui um problema, de facto, não houve capacidade de negociar e colocar o Hospital Central de Évora na bazuca, no plano de recuperação e resiliência, como, por exemplo, a Madeira conseguiu, e isso teria resolvido os problemas de financiamento de uma vez. O que nós temos, do ponto de vista do financiamento, é, portanto, 40 milhões aprovados por este Programa Operacional Regional, que têm que estar executados até 31 de dezembro de 2023. Eu confesso que tinha dúvidas sobre se isso era possível. Falei com uns amigos meus engenheiros, enfim, que sabem do ofício melhor do que eu, e que me dizem que é possível, ainda é possível, que a obra esteja concluída e que a verba esteja justificada dentro deste período de programação dos fundos. Como sabem, termina a 31 de dezembro e depois, enfim, aquilo que está previsto, penso que o hospital, o edifício de consultas externas, para ser mais exato, possa entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2024. O certo é que a consignação da obra foi assinada no último dia do prazo, no dia 31 de julho, e a obra tem evoluído muito devagar. Eu, aliás, até na última Assembleia Municipal, perguntava ao Dr. Pinto Sá, enfim, eu desconfiava que ele não sabia a resposta, se ele sabia qual era o valor dos autos de medição que já tinham sido apresentados. Desconfio que ainda não foi apresentado nenhum auto de medição. Claro que apareceram agora dificuldades mais recentes, que têm a ver com a inflação dos materiais. Aliás, no debate das legislativas promovido pela Rádio Campanário, quando a Sónia Ramos referiu ao deputado ao deputado do Partido Socialista, Capolas Santos. o Dr. Capolas Santos, que havia dificuldades e que o empreiteiro, enfim, estava a invocar a necessidade de alteração de valores, ele negou, mas depois mais à frente disse, bom, mas até há uma figura na contratação pública, a revisão de preço, portanto, acabou por concluir algo que é perfeitamente compreensível e que nós não entendemos que isso é uma coisa, quer dizer, isso não depende da Administração Nacional de Saúde, não depende do Estado, é a realidade. Há problemas de inflação de preços, há problemas, aliás, sabemos que se tentou alterar o projeto, para procurar que o preço da empreitada baixasse, mas quando se foi falar com o projetista, porque isto, enfim, nós somos um país rico e, portanto, pedimos projetos a grandes arquitetos, então o projetista diz, sim, eu revejo o projeto, mas custa X, não é? Portanto, não sei se essa revisão de projeto acabou por ser feita, porque a revisão tinha como objetivo baixar depois o custo da própria construção. Portanto, há problemas, eu espero que os problemas se resolvam daquilo que é esta empreitada. E pronto, e também penso que, enfim, a professora Filomena Mendes estará em melhores condições para ultrapassar estas dificuldades. Depois há o problema de fechar o resto do financiamento. Eu penso que na proposta, isto depois tudo se atrasou com as eleições, enfim, agora também a questão do atraso da posse do governo, portanto, Portugal não fechou ainda o acordo de parceria 21-27 com a Comissão Europeia. Está previsto na proposta do Programa Operacional Regional verba para os equipamentos, acho que são cerca de 60 milhões, eu. Como sabem, o novo Programa Operacional, o novo pacote de fundos não financia obras, portanto pode financiar equipamentos, e eu o remanescente estava no Orçamento de Estado, na proposta do Orçamento de Estado, que não foi aprovada, como o Dr. Gavela sabe, Dr. Gavela e todos nós que estamos aqui, não é? Tinha uma verba para o Hospital de Évora. Não sei se o orçamento, eu penso que o governo vai ter que alterar o orçamento, até porque há ali o Ministério da Dívida Pública vai subir a sua dotação, de certeza, não é? Portanto, o governo não pode trabalhar com os cenários que tinha. Portanto, eu espero que se mantenha a verba para o Hospital de Évora. Enfim, a deputada eleita do Partido Social Democrata vai no Parlamento estar muito atenta a essa questão, porque, de facto, esta verba tem que vir do Orçamento de Estado, porque não pode vir de fundos europeus. Portanto, temos aqui uma situação, enfim, que não é fácil, essas coisas nunca são fáceis, e nós esperamos, obviamente, que o processo possa avançar. Da parte do PSD, agora com a nossa deputada também eleita no Parlamento, seremos uma voz ativa, no sentido de garantir que este empreendimento, que, enfim, é um empreendimento de todos, e o próprio PSD no passado também teve uma importância relevante, nomeadamente na altura do governo de Durão Barroso, para procurar que este processo não saísse da agenda. Cá estaremos também para ajudar
a garantir que este empreendimento tão importante possa acontecer. Sobre os 6 milhões de euros que estão na proposta de orçamento da Câmara de Évora para os acessos, eu confesso que até esperava que fosse mais, ainda não estou totalmente convencido que são só 6 milhões de euros, mas é o número que aparece na proposta das grandes opções do plano. Não, quer dizer, 6 milhões de euros não é assim tanto dinheiro, portanto, acho que, enfim, alguém tem que se chegar à frente e assumir essa verba, porque obviamente não podemos ter ali um hospital isolado da rede de saneamento. Portanto, espero que esse assunto também se possa resolver com brevidade. Muito bem. Não sei, Luís Caldeirinha Roma lançou o tema. Era isso que lhe perguntava. Enfim, não permitam não puxar só aqui os meus galões, mas a minha questão foi levantada por uma razão. Como penso que sabem, 30 anos da minha vida foi executar obras deste tipo. Não é? Essencialmente, a minha especialidade é estradas e, portanto, sei bem o que é fazer uma terraplanagem e uma decapagem, que é o que a obra, é o que neste momento se pode fazer na obra. E, portanto, a obra, o ritmo que a obra tem, eu se fosse diretor daquela obra, teria alguma vergonha se a responsabilidade fosse do empreiteiro. Quer dizer, porque, como sabem, a consignação é a entrega do dono da obra ao empreiteiro, digamos que a entrega da chave. E nessa entrega da chave, o empreiteiro diz, sim senhora, está aqui o terreno, estou de acordo com todas as cláusulas e vou começar a obra. Para a obra ter o ritmo que tem, não tenho dúvida nenhuma daquilo que vi por fora, não conheço engenheiro, foi o que vi por fora. Aquela obra não pode estar a um ritmo de obra de construção civil normal. Pode haver recuperação? Pode. Agora, para estar como está, alguém está a falhar. Pode até ser o empreiteiro, pode não ser, não admito também que seja por causa de financiamento, porque a verba necessária para estes poucos tempos de obra, com certeza que não é um problema de verbas, mas que há ali qualquer problema, e é isto que eu penso que nós, eleitos na Assembleia e também o Executivo da Câmara, deve aprofundar junto das entidades, nomeadamente junto à RS, o que importa saber porquê a demora do arranque. Se eu fosse diretor de obra, desculpem o termo, mas teria vergonha do que se tem perdido durante este tempo. Mesmo tendo necessidade de limpeza, e eu sei o que é a decapagem a chamada decapagem de uma obra e a retirada de todas as terras vegetais e etc., não pode ser, não há ali qualquer coisa que não joga a volta por volta. Se me permite, eu levantei essa questão na Assembleia Municipal de 28 de dezembro e aquilo que me foi dito é que se a obra tivesse seguido o curso normal, já estaria pelo menos construídos, acho que tem 4 andares, já estariam pelo menos construídos 2 pisos do hospital. Portanto, de facto, é óbvio que o hospital não tem evoluído àquilo que é... Exatamente, da cave, pelo menos... Sim. E nós sabemos porquê. Enfim, eu não... Pronto, enfim, quer dizer, o empreiteiro não tem dado à obra aquilo que era a velocidade que está certamente no seu planeamento de obra. E há razões que eu penso que tem a ver com a proteção de interesses que o empreiteiro entende que têm que ser salvaguardadas, porque os prazos foram todos derrapados. Aliás, o professor Ananias falou na questão do segundo orçamento e o Tribunal de Contas, e, portanto, agora, aquilo que nós não sabemos, e é aí que eu posso criticar a administração e os responsáveis, é de alguma opacidade, quer dizer, a administração não tem que vir para a praça pública divulgar todos os detalhes de negociação, todas as dificuldades com os empreiteiros, mas há um momento em que alguém, que pode ser em última instância o Ministro da Saúde, tem que vir à praça pública e dizer, olha, o calendário e o ritmo é este, ou há uma dificuldade, mas ela está ultrapassada, ou está em vias de ser ultrapassada, e essa falta de informação aos cidadãos e essa opacidade do Estado e da administração é que eu critico, porque acho que isso não é correto em termos de relacionamento do Estado com as pessoas e com os cidadãos. Porque eu peço bem, o professor Ananias focou aí o problema da falta de mão de obra. Desculpe dizer-lhe, não pode haver uma justificação do empreiteiro perante obra destas, que, olha, eu não faço a obra porque não tenho mão de obra, quer dizer, não é possível, quer dizer, há contratos que têm de ser cumpridos e o Estado não se importa que nem que os tenha de fazer de barro, como costuma dizer, não é? Claro que isso não poderá ser minha... Eu só queria dizer que eu, antes de ser socialista, sou alentejano e sou iborense, e como tal também me preocupa e estaremos atentos ao que se vai passando. Confesso-vos que o facto da professora Silvana Mendes estar agora naquele cargo me deixa mais descansado. Portanto, e também me parece
que não será pela questão dos acessos que o hospital não será feito. Ou não será feito o hospital por falta de acessos. Certamente que haverá dinheiro para isso, irá aparecer, penso eu. O António Gavela... Penso e faço votos por isso. O António Gavela do PCP ficou aqui em desvantagem. Não, só uma pequena nota. Eu penso que o Dr. Filomena Mendes entrou tarde. Nós tivemos uma morosidade, e como o Dr. José Santos referia, foi no último dia que o contrato foi assinado. Digamos, a coisa foi esticada até à última para que não houvesse hospital. Não estou a dizer que isto é culpa do governo, na prática é, mas quem estava aqui foi empurrando com a barriga até onde pôde, digamos. A pergunta é porquê? Porquê? Exatamente, a questão que se coloca é porquê. Porquê esta decisão tardia? Portanto, porque são os alentejanos que pagam isto, e esta discussão que estamos aqui a ter é o resultado de coisas, até de períodos de captação de fundos comunitários que podiam ter sido utilizados e que não foram e que se perderam, e que agora tem que ser o Orçamento de Estado a suportar os custos da obra, quando ela podia ser enquadrada noutras fontes de financiamento. E, por exemplo, a Câmara podia estar em obra neste momento, se estivesse claro onde ia obter o financiamento para concretizar. E, digamos, isto está aqui uma pescadinha de raminho na boca que, digamos, temos que tentar ultrapassar e não olhar só para a doutora Filomena Mendes, porque o governo tem responsabilidades nisto e grandes, claro, mas procurar que isto se concretize, porque talvez seja a última hipótese em termos de financiamento, em termos de recursos, para que nós possamos ter um hospital que o Alentejo precisa, que merece e que as populações esperam. De facto, esta é a questão que se coloca. E, de facto, é importante que o tema tenha aqui vindo hoje de novo e que possamos voltar a fazer um ponto de situação dentro de 4 ou 5 meses, porque é uma obra decisiva para o Alentejo. Eu tenho quase a certeza que vamos ter o hospital. Quase certeza absoluta. Muito bem, fica registada a vossa opinião. Quero agradecer a participação mais uma vez. Foi a Praça do Município. Ficamos por aqui e regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.